Examinai as Escrituras, porque elas testificam de Yahushua, o nosso Mehushihai, o Messias, o Mehushihai. Nesses últimos dias, a volta à originalidade escritural está acontecendo em todo o mundo, como nunca vimos antes. Quando algum pregador mencionava alguns textos ou mesmo alguma fala hebraica em suas pregações, nós achávamos que aquilo era extraordinário, porque aquele pregador conhecia um pouco do hebraico. Hoje já se tornou comum em toda a terra voltarmos à origem hebraica, mas assim como existem várias denominações, existirão também várias transliterações, entre aspas. É necessário, é imprescindível, insubstituível que tenhamos a direção do Espírito Santo nas nossas atitudes. Uma das preocupações de Satanás nesses últimos dias, ele sabe que tem pouco tempo lhe resta, então está fazendo de tudo para confundir as pessoas. Apocalipse no Galute diz que ai da terra, porque Satanás desceu cheio de ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Está tentando fazer de tudo para confundir as pessoas. E uma de suas artimanhas é justamente fazer com que o crente pare de ler a Bíblia, as Escrituras. Uns alegam que as Escrituras foram adulteradas durante o período que chegou até nós. Concordamos em parte, porque não é toda a palavra, todas as Escrituras que estão adulteradas. No que se refere aos nomes, principalmente os nomes sagrados, o nome do Altíssimo, do Pai, do Filho, porque o Espírito Santo tem a mesma fonética até no hebraico moderno, Ruach HaKodesh. Bom, o que está acontecendo nesses últimos dias é artimanhas de Satanás tentando fazer com que as pessoas parem de ler as Escrituras Sagradas. E assim se tornam vulneráveis, fracas, sem o conhecimento escritural. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação. Me lembra até de um célebre pregador, um homem muito usado pelo Espírito Santo, verdadeiramente, não digo muito, mas verdadeiramente usado pelo Espírito Santo, em que ele orava pedindo fé. Pensou que a fé cairia sobre ele como um raio e ele sairia cheio de fé. E a fé não vinha, não chegava. Ele continuava pedindo, insistindo, e a fé não vinha. Ele havia deixado as Escrituras de lado e novamente começou a examinar as Escrituras, a pesquisar a palavra. E notou que a sua fé cresceu sobremaneira, tornou-se um dos maiores ganhadores de almas do mundo. Bom, sem fé é impossível agradar a Yahuwah. E se esta fé vem pelo ouvir e pela palavra, precisamos conhecê-la e estudar. Mas como descobrir então qual é o texto que foi adulterado? Qual a citação escritural que não condiz com a origem hebraica? Novamente, aí vem o Espírito Santo. Eu vou usar uma expressão um pouco forte aqui, que não é meu costume, mas me vejo nessa obrigação. Alguns malucos estão fazendo de tudo, também associados a Satanás, a Rassatã, para que o crente pense mais no Pai, no Filho, mas apague o Espírito Santo. E a Bíblia diz, as Escrituras afirmam, não apagueis o Espírito Santo. Não apagueis. Não entristeçais, não apagueis. Seu Espírito Santo você vai a parte alguma, vai se tornar incrédulo, porque ele que convence, e ao Yohanan capítulo 16, verso 8, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele que tem a tarefa de convencer. As Escrituras afirmam também que 3 são os que dão testemunho, tanto no céu quanto na terra.
E o Espírito Santo está bem em destaque. Vamos ver. Primeira Epístola de Yohanan, capítulo 5. Pois três são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Não é isso? Agora, veja bem. E três são os que dão testemunho na terra: o Espírito, a água, a Palavra e o sangue. Sem o sangue não há justificação, aproximação, relacionamento perfeito entre você e a Triunidade. Portanto, precisamos do Espírito Santo. Como descobrir então? Como sabemos o que foi adulterado nas Escrituras Sagradas? Esses 1189 capítulos, afinal de contas, estão dizendo por aí que modificaram. Mas vamos ver bem o que foi modificado e aprendemos. Examinai pelo Espírito Santo. Coloque em sua oração a palavra sujeita ao Espírito Santo. Aquela palavra que ele revelar para você é de conteúdo escritural fidedigno. Dá para entender? Quando eu vou orar, eu às vezes até seguro a Bíblia, as Escrituras Sagradas, nas mãos, mais ou menos nessa posição, e espero do Espírito Santo aquela palavra que está ali dentro. Deu para entender? Aquela palavra que ele me revela só pode ser fiel, só pode ser original. E ele convence, ele fala. Ele vos ensinará todas as coisas. Então tenha cuidado, não pare de ler as Escrituras Sagradas. Leia pelo Espírito Santo e você caminhará pelo caminho da verdade. Amém? Não?